Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro queria aqui agradecer o convite. Eu não sou coordenador da comissão, sou membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sou deputado estadual pelo PSOL do Ceará e temos uma agenda muito dedicada às questões socioambientais. Portanto, eu queria agradecer demais, deputado Rodrigo Agostinho, deputado Nilton Tato, aos demais parlamentares aqui presentes, né, às entidades ambientalistas, às assessorias. Queria muito especialmente agradecer ao Mário Mantovani e à Rejane, os convites que nos foram enviados. Eu queria, deputado Nilton, aproveitando a sua provocação, estabelecer aqui um diálogo com esse plenário sobre 5 temas que nos parecem fundantes de uma agenda nacional para produção de diagnóstico e intervenção nas questões ambientais, tanto do ponto de vista da produção legislativa, como de incidência política e mobilização social. Me parece que a primeira, indiscutivelmente, é a agenda de mudanças climáticas. Parece que o Brasil, né, a partir desse atual governo federal, está dando inúmeros passos retrocedendo na própria compreensão institucional da urgência da nossa agenda de enfrentamento do aquecimento global e das mudanças climáticas. O Brasil, no planeta, ele reúne ecossistemas que estão entre os mais vulneráveis às mudanças climáticas. Eu sou um parlamentar do estado do Ceará, um estado que tem 97% do seu território em semiárido. Portanto, o deputado Marcelino, que também é do Nordeste, acabou de falar. Nós teremos, com o aumento da frequência de eventos extremos, situações as mais catastróficas para o semiárido nordestino. Nós acabamos de enfrentar 6 anos sequenciais de estiagem. Então, imaginemos, num cenário muito próximo, a multiplicação de eventos, né, dessa magnitude naquele que é o mais populoso semiárido do planeta, que é o semiárido nordestino brasileiro. Então, me parece que deve ser estruturante da nossa intervenção, né, a alteração da nossa matriz energética, né, de forma urgente. Nós temos que tomar essa decisão, tendo em vista Queria aqui reivindicar 2 expressões dessa urgência, inclusive para economizar tempo. Nossa querida Sônia Guajajara, quando ela disse que não tem planeta B. Nós só temos esse planeta e nós precisamos, portanto, cuidar dele. E queria aqui chamar a atenção para uma agenda no Brasil de negacionismo climático, por um lado, e ampliação da nossa dependência de hidrocarbonetos, de combustíveis fósseis. Me parece que isso é absolutamente fundamental para todo o Brasil. Eu lamento muito que no estado do Ceará, né, hoje haja uma dependência enorme na produção de energia elétrica das termoelétricas. Ou seja, um estado que tem, assim como outros estados do semiárido, nós estamos queimando carvão mineral, óleo diesel e agora, mais, né, proximamente, gás natural, portanto, hidrocarbonetos, aumentando o nosso passivo em gases do efeito estufa e para a produção de energia elétrica no território com maior recepção da radiação solar do planeta. Ou seja, isso é um contrassenso, é prova do nosso atraso do ponto de vista técnico-político. Segunda agenda, deputado Nilton, para obedecer aqui o tempo, é a agenda da injustiça hídrica. Não tem sentido a gente falar em mudança climática, portanto, a necessidade da mudança, por exemplo, do nosso padrão energético. Acabei de falar, o Ceará, governo estadual, ele incentivou a produção de energia elétrica via termoelétrica. Isso gasta água e aumenta o nosso passivo ambiental em relação às mudanças climáticas. E isso causa uma injustiça hídrica gigantesca. 75%, por exemplo, da água dos estados do Nordeste vão, sobretudo, para os grandes empreendimentos econômicos. Então, me parece que sim, isso, portanto, poluição, qualidade da água e a quantidade da água. As nossas comunidades, que muitas vezes ficam a poucos quilômetros da infraestrutura hídrica construída com dinheiro público, não têm acesso à água doce, porque essa água está sendo garantida mediante intervenção estatal para
grandes empreendimentos econômicos. Terceiro, deputado, é a questão dos agrotóxicos. Acho que é absolutamente fundamental. Esse libera geral que aconteceu no Brasil, ele é vergonhoso. Nós estamos aí com... Primeiro, nós estamos com bilhões de reais que deixam de ser, né, arrecadados em especial nos estados e pela União Federal em razão das isenções. O nosso partido, pessoal, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade contra a isenção dos agrotóxicos, né? Essa ação está sob responsabilidade do ministro Fachin. Nós temos, desde metade da década de 90, um acúmulo aí. Nós temos 17 estados que não cobram 1 centavo de ICMS para agrotóxicos. Você paga 17% para comprar aspirina, em alguns estados você paga 0 para comprar glifosato. Isso é eticamente, isso é insustentável. Além disso, no meio de tantos problemas, eu quero, né, dar alguma boa notícia. Né? Nós, no estado do Ceará, nós conseguimos proibir a pulverização aérea de agrotóxico. A Lei 16.820, a lei batizada de Zé Maria do Tomé, é o primeiro estado da federação a proibir a pulverização aérea de agrotóxicos. Isso era muito intenso, sobretudo na fruticultura irrigada, com inúmeras pesquisas dando conta da contaminação, do aumento de neoplasias, mutação genética, má formação fetal, contaminação da terra e da água. Zé Maria do Tomé, para quem não sabe, foi um camponês que lutou bravamente contra a pulverização aérea e foi assassinado no dia 21 de abril de 2010 com 19 tiros, por causa da luta contra a pulverização aérea. Nós fizemos aí uma luta sem quartel e nos últimos 5 anos e conseguimos, uma lei minha, do deputado Eumano, do deputado Joaquim Noronha, conseguimos aprovar uma lei batizada de Zé Maria do Tomé, proibindo a pulverização aérea. O agronegócio está atacando essa lei, né? Com um ADI no Supremo Tribunal Federal, está sob relatoria da ministra Carmen. É necessário que nós tenhamos, isso não é porque no meu estado ou porque eu sou coautor da lei, é porque nós precisamos salvaguardar as nossas pequenas, mas valiosas vitórias, né, no campo de política ambiental. Portanto, acho muito importante defender essa proibição da pulverização aérea dos agrotóxicos. A mesma coisa, nós estamos agora com um projeto de lei tramitando para proibir 3 neonicotinoides. A União Europeia, alguns estados da União Europeia, alguns países da União Europeia já proibiram 5 neonicotinoides. A União Europeia, de conjunto, proibiu 3 neonicotinoides. Para quem não sabe, os neonicotinoides são aqueles agrotóxicos derivados mais complexos da nicotina que desorganizam e matam as colmeias, as abelhas, que são fundamentais para a polinização da nossa flora, além, obviamente, sem dúvida alguma, da produção do mel. Nós tivemos aí praticamente, né, mais de meio bilhão de abelhas mortas esse ano no Brasil, em razão, sobretudo, da utilização de neonicotinoides. Nós temos algumas casas legislativas no Brasil com leis tentando proibir neonicotinoides. Obviamente, a pressão, né, do mercado do agronegócio vai ser muito forte. Nós precisamos dar essa batalha. Bom, isso, obviamente, isso está sendo acompanhado, dentre outras coisas, não só a liberação dos agrotóxicos, mas, no geral, há um processo de flexibilização dos licenciamentos. O Ceará teve agora, por exemplo, a flexibilização de licenciamento, a dispensa de licenciamento para a produção rural de até 15 hectares que utiliza agrotóxico. Então, nós precisamos defender o licenciamento que nós tínhamos, porque ele está sendo desmontado em nome dos fast tracks, em nome da aceleração do processo de licenciamento, que, na verdade, inclusive, viola o princípio fundante do direito ambiental, que é o princípio da precaução. Você hoje está violando o princípio da precaução. E, para terminar, né, peço só mais 1 minuto, é a questão das unidades de conservação que estão sendo atacadas. Tramita aqui, nesta comissão, projetos de lei que estão diminuindo ou extinguindo unidades de conservação. Por exemplo, no caso do Ceará, né, a Resex da Prainha do Canto Verde, uma reserva extrativista, fruto de uma luta intensa de pescadores artesanais, marisqueiras, né, que vivem do extrativismo na planície costeira do município do litoral leste do Ceará, há a tramitação de um projeto de lei, né, na prática, diminuindo toda a faixa de terra protegida e deixando a reserva simplesmente como uma reserva marítima. Isso é um absurdo, na prática, é acabar com a reserva. Nós não podemos abrir esta porteira, porque se a gente abrir a porteira de lei aprovada na Câmara Federal,
diminuindo unidade de conservação, aí o que temos de muito pouco de área protegida vai aí, obviamente, diminuir. Nós, então, portanto, precisamos defender as nossas unidades de conservação. E, por fim, fazer esse apelo que já foi feito pelo deputado Marcelino Galo, que também é do Nordeste. Nós estamos vivendo o maior desastre ambiental que o litoral do Nordeste já viveu. E, lamentavelmente, nós não estamos como... Não, há uma leniência, uma inapetência do governo federal, que foi absolutamente irresponsável em disparar os processos de contingência e de análise de risco. Mas precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, né? Para nós é absolutamente importante que esta casa... Eu vejo aqui vários parlamentares do Nordeste, vejo aqui o deputado Célio Estudas, que é membro dessa comissão, nosso conterrâneo do Ceará. Nós precisamos falar desse desastre ambiental com a máxima urgência. Portanto, eu queria me fixar nesses 5 pontos. Flexibilização do licenciamento, injustiça hídrica, agrotóxicos, unidade de conservação, mudança climática. Muito obrigado. Obrigado, Roseno. E aqui, parabenizar, Roseno, fazer uma saudação. Eu acho que queria até pedir uma salva de palmas, porque aquilo que ele conseguiu tocar, né, de aprovar a proibição